Bom, então vamos começar agora uma revisão rápida da prova de histologia de nervoso. O que eu vou falar aqui é baseado mais ou menos no que caiu a minha prova. Foi uma prova bem simples, não precisava de excesso de informações, era uma prova bem objetiva. A seta estava apontando por estrutura para dizer apenas o que era. Então, assim, aquele excesso de informação, às vezes, que a gente estuda, não precisa. Então, para iniciar a nossa primeira lâmina, nessa lâmina esquerda aqui, esse conjunto aqui vai ser o meu nervo, certo? O nervo. O nervo, ele vai ser formado por fascículos. E esses fascículos são formados por axônios de neurônios. E aí, por exemplo, o meu todo é um nervo, mas quando eu pego isso aqui, é um fascículo. Então, meu conjunto de fascículos vai formar o meu neurônio. E aí, no meu fascículo, eu tenho algumas camadas de tecido que vão dar forma e sustentação ao meu nervo. E como é esses tecidos? Imagine que a gente tem aqui um nervo, certo? E aí eu vou cortar essa parte dele. Quando eu corto essa parte aqui para analisar na lâmina, a visão que eu vou ter é essa daqui. E aí, quando eu aproximo, a gente vai colocar o maior zoom que tem, e aí eu vou ver o meu fascículo. E aí eu tenho algumas estruturas aqui, que são as minhas camadas de tecido. Na minha, na minha não, no caso, os que a gente tem aqui, de externo para interno. Eu vou ter mais externo o EPI, lembra de máscara de segurança. Aqui, o mais externo é o epineuro. O epineuro ele vai revestir todo o meu nervo. Ou seja, tanto ele vai estar aqui, quanto que ele vai fazer umas invaginações para dentro. Então, tudo isso aqui vai ser o meu epineuro. E aí, o meu epineuro, ele é formado de tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Pronto, essa informação aqui do epineuro. Mais internamente, no contorno do meu fascículo, eu vou ter uma outra estrutura chamada de peri, de perímetro, certo? Então vai ser perineuro. O meu perineuro ele vai estar rodeando, né, circulando os meus fascículos, meio que dando forma. E ele vai ser de tecido conjuntivo denso não modelado. Ou melhor, desculpa, eu troquei. Os dois que são tecido conjuntivo denso não modelado é na medula. Ele vai ser tecido conjuntivo fibroso. Essa informação foi confirmada por alguns meninos da minha turma diretamente ao professor. Tecido conjuntivo fibroso. Certo? Essa informação que precisa saber do perineuro. Na minha prova, ele cobrou o endoneuro. O endoneuro vai ser uma estrutura mais interna. Então, é como se a gente pegasse aqui, esse pedaço aqui, traçasse a seta para cá, e endo. Endo é dentro, endodontia, coisa para dentro, mais interno. Então, endoneuro. E como ele vai estar interno, vai estar rodeando os meus axônios, ele não pode ser fibroso, ele não pode ser denso, ele tem que ser algo maleável. Então, o tecido do meu endoneuro vai ser tecido conjuntivo frouxo, porque ele precisa proteger, mas sem
deformar, sem denegrir, sem machucar os meus alunos. Na minha prova, tinha uma seta que era uma massa assim e perguntava: essa estrutura aqui é o quê? E aí eu coloquei endoneuro. Pedi o tipo de tecido conjuntivo frouxo, e perguntava qual órgão. E aí eu coloquei fascículo do nervo formado por axônio. Essa informação era extra, mas por via das dúvidas eu coloquei. Pronto. Da parte de nervo, é apenas isso. Sentou na cadeira, olhou para a lâmina, viu essa estrutura mais azul, já sabe que é nervo. E aí a gente chega na nossa medula. A medula é bem simples, as estruturas, certo? Aqui eu tenho um corte mais distante. As estruturas que eu vejo aqui, logo de cara, eu tenho a minha dura mater. A dura mater que vai estar por fora, certo? Revestindo tudo. A gente já viu até em algumas práticas de histologia, quer dizer, de nervoso, né? Ela é um tecido bem grande, bem grosso mesmo. Você chega a ver a capa que envolve o cérebro. E aí, a dura mater, ela vai ser formada de tecido conjuntivo denso, não modelado, certo? E aí, a aracnoide, eu não visualizo. Eu não consigo visualizar minha aracnoide. Então, não é uma estrutura que eles possam cobrar. Eu voltei mais interno, que foi o que caiu na minha prova. Ele colocou a seta bem aqui. Aqui é a minha pia mater. De tecido conjuntivo frouxo. Então, a pia mater, ela fica bem interno, circulando toda a minha medula. Eu voltei aqui em forma de borboleta os meus cornos anteriores, os posteriores. E aqui o meu canal central medular. E a composição deles a gente vai falar no próximo. Oi. Ah, foi, porque o maior. É verdade, tem razão. Posterior aqui e anterior. Os maiores estão para cá. Quando eu vi essa outra imagem aqui, eu disse, eita, acho que troquei. Que essa outra imagem aqui, ela tá melhor. Sempre o que vai ser maior vai ser o posterior. Então, posterior e anterior. E aqui o meu canal central da medula. Na minha prova, ele perguntava exatamente, tinha uma seta apontando aqui, e perguntava qual estrutura era essa. Então, aqui vai ser o meu canal central da medula. E aí, perguntava o tecido. No tecido vão ser células endimárias. E aí, continue a descrição dela com células ependimárias, cilíndricas e ciliadas. Cilíndricas e ciliadas. Ai, meu Deus, troquei, peraí. Deixa eu apagar aqui. Células ependimárias com tecido epitelial simples, cilíndrico e ciliado. Células ependimárias com tecido epitelial simples, cilíndrico e ciliado. Isso. Só que eu nem coloquei com microvírus, viu? Eu esqueci desse detalhe. E é um plus. Microvírus. Eu não coloquei os microvírus, mas ele, assim, graças a Deus, considerou. Aí eu voltei na minha região
mais interna, a minha região medular, a minha substância cinzenta aqui. E na parte mais externa, a minha substância branca. Como é que eu reconheço? A minha Ô, substância. Júlio, antes de Oi, falar disso aí, só uma questão. Esse canal central medular, a função dele é, a função dele vai ser de direcionar, né, o líquido céfalo-reactiano, ele passa por aí. certo? Só que não pergunta não, viu? Porque botou na minha e não perguntou. Eu acho que na de vocês, então nem deve colocar essa, porque já colocou, Certo. tá bom? Tá. E aí, na minha substância cinzenta, que é nessa parte aqui, ela vai ser como se fosse mais densa, desse jeitinho aqui. Ela é mais densa. Ela aqui tem corpos celulares de neurônios motores. Então, a minha substância cinzenta vai ter corpo celular de neurônio motor. Pronto. Corpo celular de neurônio motor. Vai ser o conteúdo da minha substância cinzenta. E aí, a minha substância branca. A minha substância branca, ela é mais fina. Eu vou ter aqui axônios mielinizados e células da neuróglia. E aí, quando a gente chega assim, se desse um aumento bem grande aqui, deixa eu ver se nesse outro dá para ver, dá não. Mas aqui é só já o finalzinho, a gente vê uma diferença. Aqui eu tenho a minha camada cinzenta e aqui ainda pego um pouquinho da minha branca. A branca, ela parece como se fosse uma renda. Tem vários furinhos, é como se fosse mais fininho. Ela é mais claro devido os meus axônios, né, que possuem bainha de mielina. Então a branca é mais clara por causa disso. Terminou medula. Então, eu vou ter as meninges, dura mater e pia mater. Aracnoide eu vou ter, mas não dá para ver na peça. Ela acaba indo embora na hora de preparar a lâmina. Pia mater, na minha prova, perguntava bem aqui. Pia mater. Cornos posteriores, cornos anteriores, canal central medular com células ependimárias, tecido epitelial simples, cilíndrico e ciliado, com microvílulos, e a minha substância branca, que possui axônios mielinizados e células da neuróglia. E a cinza, corpo celular de neurônio motor. Pronto. Agora a gente chega na nossa última lâmina, que é o cerebelo. E aí, no cerebelo, a gente tem duas substâncias, que é a substância branca e substância cinza. E a minha cinza eu vou ter três divisões. Eu vou ter a camada granular, Purkinje e molecular. Nessa ordem aqui é como se encontra a minha divisão da substância cinzenta. Então, toda essa região aqui que se invagina, eu vou ter substância branca. Tudo isso aqui é substância branca. Tudo isso é substância branca. E em roxo começa as divisões da minha substância cinza. O roxo, ele vai ser a minha camada granular.
na minha prova, perguntava, por exemplo, apontava a seta para cá, essa região aqui, perguntava qual a zona e qual a substância. Só tem zona substância cinza. Branca não tem zona. E a última é a minha molecular. Como é que eu consigo identificar? Vamos aqui, um corte mais profundo. Como eu sei o que é cada coisa aqui? Eu vou ter aqui as minhas células de Purkinje. As células de Purkinje, elas vão estar sempre entre a granular e a molecular. Nunca pode ter células de Purkinje desse lado, porque aí seria substância branca e granular. Então, esse padrão aqui não acontece. Esse padrão aqui está errado. Já esse padrão aqui embaixo é que é o certo. Então, aqui eu vou ter substância branca, camada granular, ou melhor, zona granular, células de Purkinje e camada molecular. É assim que ocorre a divisão no meu cerebelo, certo? Ele não pediu composição, não pediu tipo de célula, não pediu organização, nada disso. Apenas apontou a seta aqui e perguntava qual a camada, qual a zona, que no caso aqui vai ser o quê? Zona molecular. Na frente da zona molecular, eu vou ter as células de Purkinje. Mais na frente das células de Purkinje, eu tenho a minha zona granular. E mais na frente, a minha substância branca. É como se aqui fosse as ruas e as minhas camadas granulares fossem os muros das casas e dos condomínios. Fazendo uma analogia. E aí, encerrou a revisão de histologia de nervoso. É uma revisão rápida e bem prática, assim, com o que eu acho que realmente pode ser interessante para a prova. Fim.